Boa tarde, galera! E aí, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos, então, nós já falamos das gramíneas de verão, das gramíneas de verão, isso mesmo. E então agora vamos falar sobre as leguminosas de verão, tá bom? Hoje vamos falar sobre a soja, que é que nada mais nada menos que a leguminosa mais produzida em todo o mundo. É a base da é a base da alimentação animal, principalmente, e humana, tá? Então, ela é bem importante mesmo. A gente vai falar algumas coisas, alguns critérios, algumas coisinhas bem específicas sobre soja. Porque se quisesse, é soja como se fosse o milho, assim. Se quisesse falar só sobre ele, daria para falar, assim, uma semana inteira só sobre ele, tá bom? Então, vamos falar só sobre a soja, mas falar um pouquinho só. Se tiverem algumas dúvidas, algumas coisas que eu não falei, que vocês queriam saber, por favor, entre em contato comigo, tirem dúvidas e a gente dá uma conversada aí sobre a cultura da soja, que é uma cultura muito legal. Eu gosto muito dela. Já trabalhei bastante com soja, tanto no Mato Grosso quanto no Uruguai, na faculdade, enfim, trabalhei bastante com ela. Então, eu tenho bastante conhecimento na área da soja e eu acho uma cultura fantástica, assim, que para se trabalhar e que é uma das que tem maior rentabilidade, assim, em termos de produção por hectare, tá? Porque a soja, ela tem um valor muito bom, tá bom? Beleza? Então tá, vamos lá, vamos falar sobre a soja. Então, o nome científico da soja é Glycine max, tá? De onde que ela é originária? Ela é originária, assim como lá o arroz, ela é originária da China, tá? Lá naquela região da China ali, tanto na região um pouco mais para baixo, assim, no sul da China, e um pouco mais para o norte, tá? Mas onde ela surgiu mesmo foi lá na China. Ela surgiu como, gente? Até agora que eu lembrei que podia ter colocado uma foto da soja antiga. Mas a soja antiga, a primeira soja que surgiu e tal, ela veio do Glycine max, quando ela não foi melhorada, e ela é uma planta tipo um arbusto, assim. Né? Ela era bem grande mesmo. Deixa eu ver aqui que é parecido, assim. Tipo uma azaleia, assim, sabe? O tamanho dela, mais ou menos assim. Então, ela era uma planta bem grande. E produzia, claro, não produzia tanto assim, produzia vagenzinhas pequenininhas aí, com 2, 3 grãozinhos, assim, 3 no máximo. Então, ela foi melhorada, então, aos poucos, e ela hoje, então, é essa soja altamente produtiva que nós temos e vai ficar cada vez mais, gente. Então, ela alguns acreditam em teto de produção, mas eu não. Eu acho que algumas culturas vão sendo cada vez mais melhoradas e elas vão aumentando cada vez mais o seu potencial de produção, tá bom? Bom, então depois que ela surgiu aqui, depois de bem mais tarde, quando começou as grandes navegações e tudo, aí então ela começou a se disseminar pelo mundo, tá bom? Então, para o Brasil, ela veio do Japão, vindo do Japão. Primeiro, para onde? Primeira região aqui do sul, tá? Em 1908, ó, então é bem recente aí, não tem nem... Ah, tem um século já. Não é tão recente assim, já tá, né? Tem bastante tempo. E outras vieram já variedades um pouco mais melhoradas dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Só para vocês terem uma noção aí de onde que veio a soja, só de soja, Cinemax, tá? Produção no mundo, então. Quem são os maiores produtores do mundo de soja? Os brasileiros, né, gente? Então, até a última safra, nós éramos o segundo maior produtor de soja do mundo. Nós perdíamos apenas para os Estados Unidos. Hoje, atualmente, neste momento, somos o maior produtor de soja do mundo. E assim, ó, disparado, né? Claro, nós, Estados Unidos, aqui, ó, estamos bem parelhinho, mas olha o resto do mundo, ó, né? A própria China, que tem muita área agrícola e ela tem o recorde da maioria das produções, então suínos, aves, várias coisas ela que produz mais, arroz. Mas nós em soja, cana-de-açúcar, café, o suco de laranja, mas algumas outras coisas nós estamos disparadas na frente, tá? Então a soja é uma, olha só, nós produzimos nada mais, nada menos que 117 milhões de toneladas por ano na safra, tá? Esse gráfico é bem atual, ó. Esse aqui é na safra passada, de 2019, 2018, 2019. Agora nós estamos na safra 2019, 2020. Então vamos ver, eu acho que nós vamos aumentar ainda o recorde nosso.
na produção. Lembrem, pessoal, que a gente teve uma seca no último verão, né? Principalmente a parte sul aqui, nós tivemos uma sequinha. Então, talvez nós teremos até, esse número teria até sido maior ainda do que foi, tá bom? Aí, cara, a Argentina produz bastante também aqui, não posso deixar de falar, produz bastante, mas esse bastante é a metade da gente. Então, é bastante, mas não chega perto aí ao que nós produzimos no Brasil, tá? Onde que tem a maior produção? Sem dúvida, no Centro-Oeste, tá, gente? Nós aqui no Sul começamos com a produção de soja, naquela região de Santa Rosa, ali foi os primórdios da soja no Rio Grande do Sul, mas hoje quem produz mais é o Centro-Oeste. Mas assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? O Centro-Oeste é uma extensão do Rio Grande do Sul, né? Querendo ou não, né, gente? É só falar, cara, vamos falar baixinho aqui entre nós. Porque se tu vai para o Mato Grosso, vai para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, Tocantins, é a gauchada que tá lá, né? Quem tocou, quem fez aquilo lá se desenvolver, falar baixinho, é o pessoal do Sul, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, Paraná, então. Eu sempre digo assim, se fosse um dia emancipar não, fazer a independência dos estados do Sul, tem que botar o Centro-Oeste junto, porque, na verdade, vocês até vão ver que vocês vão para o interior ali, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, ainda tem aquela coisa ainda sulina, assim, tem muita tradição gaúcha bem forte lá. Então, é os gaúchos que tomam conta do Centro-Oeste, querendo ou não, tá bom? Então, lá principalmente no Mato Grosso, que é o estado mais desenvolvido na questão da soja, é lá que é produzido a maior parte de soja do Brasil, tá bom? Vamos lá, então, da Aguepaia. No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, que mais produz soja é nessa parte do Planalto Central aqui, ó. Tá? Região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, o que mais tem ali? Júlio de Castilhos, Tupanciretã, quem mais está ali? É por ali, tá? A região de Santa Maria produz um pouco. Aqui, outra região aqui essa região aqui é Santa Maria aqui a região de São Gabriel, aqui para aquele lado, também produzem bastante soja, tá? Então, a característica é mais ou menos assim, ó, pessoal. Aqui no Planalto Central e nessa região aqui é a produção de soja e milho, tá? Essa região aqui já são mais frutíferas, então aqui é vinho, é laranja, aqui nessa região. Aqui nessa região, aqui toda ela, nessa região aqui é bastante arroz, tá? E aqui também tem arroz, são naquela região. E na fronteira é gado, por enquanto é negado, né? Tá mudando, já tem um perfil bastante bem agropecuário, de agricultura com a pecuária, né? Então, o sentido agropecuária, mas era tudo campo, assim, e ainda tem bastante campo, tá? E claro, aqui em cima, campos em cima da serra, tá? Então, região de Vacarias, produção de maçã, então essa região mais frutífera, essa região mais soja e milho, essa região aqui também um pouco soja e milho, aqui fronteira, então, produz outras coisas. E aqui, essa região grande aqui de arroz. Tá bom, gente? Só pra vocês terem uma ideia aí, panorama de como tá o arroz no Rio Grande do Sul. Beleza? Tranquilo? Pessoal, por que a soja ela é tão nutritiva? Por que ela é tão interessante? Por que o pessoal... por que ela é utilizada em ração? É utilizada em um monte de coisa? Porque ela é altamente nutritiva, gente. Olha só. Ela tem 40% de proteína. Poucas plantas, poucos grãos conseguem bater esses 40% aqui, tá, gente? É 40% do grão, eu tô dizendo, né? Professor, mas o farelo de soja tem 46%. Gente, o farelo de soja, sim, porque daí, na proporção, ele vai ficar maior, tá? Porque daí a proteína de soja vai ter o quê? Vai ter fibra e proteína, praticamente. Então, não tem óleo, não tem tantas coisas como tem no grão inteiro, tá? Lembrando que isso aqui é um grão inteiro. Então, se tu vai comprar uma casca de arroz, vai ter mais que 40%. Então, tá? Óleo. O óleo também é uma das culturas que mais produz óleo. Uma das, né? Tem outras culturas que a gente vai ver, que nem o amendoim e o feijão, também produzem óleo. O amendoim, principalmente, e outros também, a canola. Só que o amendoim tem algumas coisinhas que a gente vai falar em aula, que ele tem algumas peculiaridades que dificultam um pouco o cultivo dele.
Então, ele tem um alto potencial produtivo, mas ele tem algumas coisinhas que tornam ele um pouco complicadas na questão de cultivo, tá? Por isso que não existem fazendas assim, tipo, 10 mil hectares de produção de amendoim. Por quê? Porque há alguns quesitos em questão de maquinário, principalmente manejo, que eles são meio complicados. Então, a soja das culturas que tem alta produtividade, ainda ela é uma que tem mais óleo comestível, tá? O algodão também tem bastante, tal. Bom, minerais em torno de 5% e 35% de carboidratos, como glicose, frutose, sacarose e alguns açúcares, tá bom? Que é bem importante também, que é de ser utilizado, tá? Utilização, então, da soja. Gente, soja pode ser utilizada também em várias coisas, tá? Ela não é utilizada em farinha, por quê? Porque ela tem pouco amido. Então, existe farinha de soja, sim, mas ela não é muito utilizada, tá? Então, a gente, diferente de do que a gente já viu até agora, que são as gramíneas, tanto as culturas de inverno quanto agora, elas não são muito para farinha. Elas não são, praticamente não é feito farinha. Então, ela é feito outros produtos e até produtos mais nobres, digamos assim, tá? Olha só que legal a erva mate aqui, ó, como o cor aqui atrás aqui é verde, a erva também, olha que legal fica na soja, ó, camuflada, ó, que legal, né? É uma criança brincando, né? Mas tudo bem. Só queria chamar a atenção para vocês que não tá furada, não tô fingindo aqui. Casualmente o fundo é verde, né? Então a erva também daí fica... Que louco, né? Trimassa. Tá bom, desculpa. Voltando então à aula, tá? A soja. Então ela pode ser feita várias coisas. Aqui tem um exemplo que eu achei bem legal, lógico, da internet, né? Na minha mesa não é tão chique assim, mas pode ser feito várias coisas aqui, tá? O óleo de soja, então, que é o óleo que o brasileiro, o mundo inteiro, na verdade, mais utiliza, porque é um óleo mais em conta, mais barato, né? Mais barato por quê? Porque ela é muito produzida, a soja. Então, ela tem uma oferta muito grande, tá? E também porque o grão, ele tem muito óleo. Quanto que tem aqui? Opa, 20% de óleo. Então, ele produz bastante óleo. Então, precisa de menos grãos do que outras culturas, tá? Como, por exemplo, milho. Ele tem um pouquinho de óleo, milho. Dá para fazer óleo de milho. A gente viu isso ali. Dá para fazer óleo de arroz. Dá para fazer. Só que eles têm uma porcentagem muito menor de óleo. Então, precisa de muito mais quantidade para fazer o óleo, tá bom? Existe aqui o queijo de soja, o tofu, né? Pessoal vegano aí gosta muito da soja. Na verdade, sim, se não fosse a soja, os veganos eles teriam bastante dificuldade com a questão de alimentação, porque muita coisa no prato dos veganos é baseado na soja, tá? Então, tanto o leite de soja aqui, existem bastante sucos e coisas que existem leite de soja. O leite de soja, ele sozinho, assim, ele cru, ele é horrível! Ele é muito ruim, cara! Assim, ó, meu Deus do céu, né? Pega, acho que tu tomar tinta branca, acho que é mais gostoso do que tu tomar óleo leite de soja. Cara, é muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo. Cara, tá louco. Nunca mais. Leite, assim, leite cru de soja. Não dá para querer. É muito ruim. Aí tem que botar outras coisas juntas aí para dar uma melhorada, tá? Então, existe a soja em grãos, normal, que é utilizado na culinária. Como que é utilizado, gente? Pode ser utilizado para fazer creme. Já comeram creme de ervilha, que o pessoal faz com ervilha? Dá para fazer com a soja também. Não é muito gostoso, é melhor. Faça com ervilha, continue fazendo com ervilha teu creme. Não faça com soja, mas dá para fazer, tá? Dá para comer. Uma coisa que fica bom com soja, até aconselho vocês, dá para comer como se fosse vagem, sabe aquelas vagem que tu compra assim, que tu compra ela verde e tal? Como é que tu faz, então? Tu pega essa soja, deixa na água de noite para outro dia, depois tu ferve ela um pouco, escoa a água, ferve um pouco assim até ela ficar al dente, assim, que ela se desmancha no dente, tá? Daí tu tira a água e bota vinagre e sal e fica tribom. Fica tribom mesmo, tipo um trigo, sabe? O trigo, quando tu faz esse processo de deixar ele de molho, depois cozinhar um pouco e botar ele... Cara, fica bem gostoso mesmo. Fica tipo... Cara, não sei o que fica, mas fica bem bom. Eu aconselho e fica bem nutritivo mesmo. Bom, tu viu, né? Porque é o grão inteiro, então ele vai ter óleo, vai ter... Então, até substitui, às vezes, uma refeição. Às vezes tu tá com pressa de comer, vai lá e come, né? É como se fosse o grão de bico. Lembra do grão de bico e ervilha? Mais ou menos as mesmas propriedades, tá? Não é igual, não vou dizer que o professor Denis disse que é igual, não é igual, mas elas têm as mesmas propriedades, tá bom?
O que mais? O que mais tem aqui? Ah, o shoyu, né? O molho shoyu, muito utilizado na culinária oriental para temperar coisas, para temperar sushi, para temperar arroz, para temperar tudo. Eu sempre tenho lá na geladeira lá da minha casa, lá, tanto, né, tanto na casa quanto lá na chácara, a gente sempre tem o shoyu, porque às vezes a comida fica meio xoxa, assim, às vezes eu faço meio com pressa, não é só para mim, daí, ficou meio assim, meio, não podia ter mais tempero, daí eu pego, larga um shoyuzinho em cima e fica, ó, show de bola. Fazer um bifezinho, pega um bife, só bota shoyu, não bota mais nada. Porque o shoyu já tem sal, né? Então bota lá e passa lá na panela, lá o bife fica tribom, tá? Tribom mesmo. E a carne de soja também, né? Carne de soja, o que dizer da carne de soja, né, gente? Cara, é bom, não é uma carne, né? Mas ela é comestível e dá para usar como substituto. Eu não quero falar bobagem. Mas dá para usar quando tu não tem carne, vai, tá? Não é um churrasco, lógico, mas vai, tá? Farelo, então, de soja, utilizado para alimentação de tudo, na verdade, né? Todo tipo de ração tem farelo de soja, praticamente todos eles, né? Então, alimentação de bovinos, de aves, de suínos. Então, a base proteica das rações geralmente é soja, tá? Pode ser outras coisas, claro que pode, mas a soja é uma das que mais utilizaram. Então, a base energética de uma ração é milho, geralmente, tá? E a base proteica de uma ração é soja, tá bom? Aqui tem a proteína de soja, ó, que dá para fazer um monte de coisa, um monte de comidas, dá para fazer carne, dá para fazer várias coisas, tá? E é claro, dá para fazer biodiesel, né, galera? Então, a boa parte do biodiesel produzido no Brasil aí é feito de soja, tá? Então, é feito de soja, tem também de mamona, tem outras de óleo de dendê, de crambe, de várias outras coisas, mas ainda a maior parte do biodiesel é feito de soja. Tá, galera? Mais ou menos, acho que eu falei mais ou menos. Pode ser que eu tenha mais coisa aqui que eu não lembrei, mas enfim, a soja pode ser utilizada para um monte de coisa. Tá bom, gente? Aqui tem um gráfico, um gráfico não, um organograma que eu achei bem legal, tá? Aqui é o destino do uso da soja produzida no Brasil, tá? Olha só, 44% de toda a soja produzida no Brasil é exportada, gente. Então, quase a metade da soja que a gente produz é exportada, tá? 7% vai para os estoques, tá? Tanto os estoques particulares como os estoques do governo. Isso é uma coisa que a gente vai falar numa aula mais específica lá depois, lá no final da nossa disciplina, já que a gente falar de mercado, a gente vai falar sobre os estoques de soja e de cereais do governo, tá? O que a gente faz? O que o governo tem? Ele armazena soja e milho e outros cereais e grãos, trigo e tal, para quê? Para, se um dia precisar de ocorrer algum problema, de um problema alimentar, por exemplo, perdeu toda a soja brasileira. Ou o governo tem uma parte guardada para fornecer para o mercado. Deu problema, sei lá, qualquer tipo de problema na balança comercial. Os produtores estão passando fome. Cara, eles injetam um pouco de soja para dar uma equilibrada, enfim, eles fazem esse manejo aí, tá? De modo geral, a qualidade dos grãos armazenados pelo sistema brasileiro de armazenamento de grãos não são legais, tá, gente? Infelizmente, tem bastante grão com problema. Então, a qualidade de armazenamento dos nossos, por parte do governo, não é legal, tá? Talvez já mudou, não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas quando eu tive mais próximo disso, quando eu estive trabalhando mais próximo com a soja, não era legal, tá? Bom, depois que foi a metade exportado, 7% é estoque, e depois os 49%, então, eles são processados. Então, eles vão virar, 79% vão virar farelo de soja para fazer ração, tá? E 21% vai virar óleo, tá? Esse farelo, 52% vai para exportação e os outros 48% vai para alimentação de
peixes e todo tipo de animais, como eu já falei, tá bom? Inclusive cachorro, né? Geralmente, cachorro e gato, geralmente a proteína vindo de pets, geralmente é proteína vinda de proteína animal. Então, ração de vísceras, perdão, vísceras. Meu Deus, me confundi agora. Farinha de vísceras, farinha de sangue, farinha de penas, farinha de, enfim, esses tipos de farinha de carne, né? Então, tudo aquilo que é resto de frigorífico, eles fazem farinha e fazem ração para animal. Geralmente é assim. Mas eles ainda usam a soja para tamponar. Por que isso? Porque a fibra animal ela é digerida melhor pelo organismo. Então, eles usam nos pets, geralmente, proteína oriunda de farinhas e proteínas animais, tá? Mas, para animais de produção, geralmente são farinhas vindo da soja, tá? São proteínas vindo da soja, beleza? Só que, lembrando que os bovinos, eles não podem receber proteína animal, farinha de proteína animal, de maneira alguma, por causa da vaca louca. Tá? Então, o bovino, especificamente, eles só podem comer proteína oriunda de vegetal, que é de soja, que é de canola, que é de crambe, enfim, tá bom? Só por curiosidade, beleza? Então, o óleo, os 21% que é feito de óleo, daí o óleo também, ainda 23% do óleo é exportado, uma parte vira combustível e a outra parte vira consumo humano aqui no Brasil, principalmente para fazer frituras e tal, tá bom? Beleza? Vamos lá? Daguepaia. Pessoal, morfologia da soja, tá? Agora, gente, olha só, a gente mudou completamente o tipo de planta. Vocês viram? Então, antes nós estávamos falando de gramíneas, que são monocotiledôneas. Agora nós vamos começar a falar sobre outras culturas, tá? Especificamente sobre, essa semana, sobre leguminosas. Então, nós estamos falando sobre dicotiledôneas. Se vocês pegarem o grão do feijão, e o grão da soja, o grão do amendoim, tu pode quebrar ele em duas partes. Já repararam isso, né? Então, sem dúvida, ela é uma dicotiledônea, tá? Qual que são as características das dicotiledôneas? Elas já não têm mais aquelas folhas compridas, que são paralinérvias ou ulinérvias, ou enfim. Não existe mais esse formato. Agora, ele começa a ter veios laterais. Então, existe uma nervura central nas folhas, mas existem ramificações dessa nervura central. Então, são folhas completamente diferentes. Completamente, tá? Então, as raízes também são raízes completamente diferentes. Então, a raiz da soja ela já tem uma raiz mais pivotante, não é mais só fasciculada. A raiz da soja ela é bem fasciculada ainda, sabe? Ela tem bastante cabeleira, assim, ela é bem volumosa, mas ela já tem uma estrutura de raiz principal, tá bom? Assim como a maioria das dicotiledôneas. Beleza? Importante, gente. Uma característica das leguminosas, de modo geral, elas possuem folhas compostas. Lembram disso na aula de anatomia? Existem folhas simples e folhas compostas. As folhas podem ser compostas simples ou podem ser recompostas. A folha da soja, ela é uma folha composta. Então, ela é uma folha composta por 3 folíolos. Então, cada uma dessas aqui é um folíolo e tudo junto compõe uma folha, tá? Por que uma folha, pessoal? Porque aqui ele tem o pecíolo e aqui tem a bainha. Então, ela é uma folha só, tá vendo? Então, é uma folha composta por três folíolos, tá bom? E assim vai ser o feijão também e vai ser outras culturas que a gente vai falar. Beleza? Tranquilo, galera? Espero que sim. Eu espero, né? Então, todas as folhas que vão sair da soja a partir deste ponto aqui, que é o ponto de V1, onde tem uma folha só em cada nó, ela vai ter 3 folíolos por folha, tá bom, gente? Essas folhas são unifolioladas porque só tem uma folha. Essas aqui são trifolioladas porque tem 3 folíolos, tá? Eu já falei para vocês. Tá? E a soja, ela tem uma coisa interessante também, que ao invés de a gente contar a folha, a gente conta o nó, porque geralmente em cada nó tem 2 folhas e não uma só. Lembra que na gramínea a gente contava o número de folhas e era a mesma coisa que o número de nós e tal? Pra gente,
trabalhar com a soja, a parte de escala fenológica, nós vamos usar os nós. Fica mais fácil, tá, gente? Então, nós vamos usar os nós da haste principal. Depois ela vai ramificar, a gente não conta, a gente conta só a haste principal, tá? A raiz, então, como eu falei, ela é pivotante, tem algumas ramificações laterais, e a soja, as leguminosas, de modo geral, ela tem alguns caracteres interessantes chamados nódulos nas raízes, que a gente já vai ver o porquê que esses nódulos existem e por que eles são tão importantes para nós aí na agricultura. Tá bom, galera? Vocês lembram que na hora de germinar existia a coleoriza e o coleóptilo? O coleóptilo nas gramíneas que subia e a radícula que descia. Agora nós vamos ter o hipocótilo que sobe, então ele sobe e faz com que os cotilédones subam até a superfície. Então, se vocês forem numa lavoura de alguma leguminosa, vocês vão ver que em cima vai aparecer os cotilédones. Então, aquela parte do grão vai para cima, tá? Por quê? Porque aqueles cotilédones, eles já dão alguns sinais de produção de fotossíntese, tá bom, gente? As raízes, então, ó, gente, a raiz, ela é pivotante, então tem uma raiz pivotante e as ramificações laterais, tá? Ó, a parte da raiz central e as raízes laterais para absorção de água, tá? Lembrando, a raiz principal, ela geralmente é só mais para questão estrutural e para condução de seiva, e as outras raízes, através dos pelos radiculares, fazem a absorção de água, tá? Aqui tem, ó, a parte dos nódulos, que eu vou explicar melhor para vocês depois, tá bom, gente? Tranquilo? Olha só a profundidade, que interessante, a profundidade do sistema radicular da soja, ela pode chegar até 1,80 m, gente. Então, pode ser, claro, que isso não é a maioria das raízes. A maioria das raízes vai ter ali em torno de 20, 30 centímetros, no máximo. Tá? Mas pode chegar até a 1,5 m, 1,80 m, na verdade. Tá bom? Beleza? E as folhas, então, elas são folhas compostas, como eu já falei para vocês. São trifolioladas. Geralmente, uma folha maior e as outras diferentes. Pessoal, formato, tá? Existem formatos de folíolos bem diferentes de uma variedade de soja para outra, tá? Essa aqui é uma variedade que tem esse formato mais oblongo, assim, mas tem formatos ovalados, tem formatos um pouco cordaçados, parecido com um coração, assim. Então, existem vários formatos de folíolos, mas o padrão sempre é esse. Uma folha com 3 folíolos. Tá bom, galera? Lembram disso que eu já comentei, eu falei para vocês, adiantei um pouquinho. As monocotiledôneas, olha só, então, estrutura completamente diferente das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, que agora é só uma nomenclatura um pouco diferente, mais moderna, tá? Tranquilo? Bem diferente. Morfologia. Agora já é um pouco diferente também da parte das monocotiledôneas, é a questão da flor. Tá? A flor das dicotiledôneas, elas são flores mais bonitas, mais vultuosas, maiores. Tá? Por quê? Porque eles dependem bastante dos insetos para fazer a polinização cruzada. Tá? Embora o feijão e a soja, elas são plantas autógamas, elas se autopolinizam. Então, elas não têm muita polinização cruzada. Tem, sim, mas não muito. Então, para elas poderem fazer um pouco de polinização cruzada, elas têm que ter folhas atrativas. Para quê? Para que os insetos, então, venham e façam a polinização. Tá? Então, por isso que são flores diferentes, tá? E elas são flores geralmente zigomorfas. Elas têm um lado diferente do outro. Já repararam, então, ó, como eu tô mostrando aqui? É um lado diferente. Então, se tu girar ela vai mudar de posição. Né? Lembra que existiam as actinomorfas, que eram iguais todos os lados, então se tu virava, ela não fazia diferença. Essa aqui não. Essa daqui, da parte das leguminosas, elas possuem 2 lados. São geralmente zigomorfas, tá, gente? Então, aqui as flores elas podem ser de diversas colorações, mas geralmente tendem para esse tipo de coloração aqui, tá? Desse tom aqui até para um rosado mais azul, um lilás, assim, uma cor nesse sentido aqui, tá? De um branco até esses tons aqui que existem, que estão mostrando aqui, tá?
Uma coisa importante, uma característica da soja, especificamente da soja, é os tricomas. Lembram que esse aqui são os tricomas? São pelos, como se fossem pelos, que se estendem ao longo do corpo da planta. Eles são, então, tricomas. Eles são células modificadas para serem pelos, tá? Que, na verdade, não são pelos, a gente chama de tricoma, tá bom? Acho que era isso que eu queria falar. Sempre, claro, né? Nós temos uma característica interessante agora nas dicotiledôneas, que são as gemas. Tá? Onde que as gemas, que é sempre na interseção da haste principal com algum galho, né, com alguma folha, ali vai ter as gemas. E é neste lugar, as gemas, que vão ter os pontos de crescimento. Então, é dali que vai sair as flores, dali que vão ser gerados os órgãos reprodutivos e muitos dos órgãos vegetativos da planta. Tá? A gema fica aqui, ó, gente, sempre aqui nessa glândula axial. Por que axial? Lembra da axila, né? Então, a axila é mais ou menos a mesma coisa nossa, axila, só que é ao contrário, né? A axila virada assim, para cima, como está aqui, como se fosse a axila aqui. Então, por isso, axial. Então, são gemas, que são aqui, gemas de crescimento, gemas axiais, tá bom? Ela tem essa estrutura aqui, ó, a soja. As primeiras pseudofolhas, que não são folhas, elas são os próprios cotilédones. Então, esse aqui é lá do grão. Então, o grão sobe até a superfície e ele é expandido e ele começa a, então, se desenvolver, a crescer. Tá? Aí existem as duas primeiras folhas, que não são folhas, são folhas unifolioladas, mas não são as folhas verdadeiras ainda dela. Mas a gente já conta essa parte aqui, tá? Como V1. Beleza? Lembrando como é que é o grão da soja, então ele é dividido em duas partes, dois cotilédones. Então essa parte toda aqui é para reserva de nutriente, que nas gramíneas era amido, lembra? E aqui, então, vai ser proteína e óleo, tá? O que caracteriza as leguminosas são os legumes. Professor, como assim legumes? Legumes. Isso aqui é um legume. Alguns chamam de vagem, mas não é vagem. Isso aqui é um legume. Vagem, não está errado falar vagem, a gente fala no dia a dia vagem. Mas vagem mesmo, é aquilo que a gente come. Aquela vagem verde que a gente colhe e come, em seguida tem no refeitório nosso aí da escola, que a gente planta aqui na horta. Então, isso é uma vagem. Tá? Mas o nome certo dessa estrutura aqui é legume. Então, todas as leguminosas possuem essa estrutura aqui chamada legume. Então, o feijão tem, o amendoim tem, quem mais que tem leguminosas aí que... o ingá tem, a canafístula tem, enfim, várias têm essa estrutura chamada de legume, tá, galera? Então, isso aqui, por isso que elas se chamam leguminosas, tá? Importante, né? Hoje em dia, as leguminosas, elas têm um outro nome, eles chamam de fabáceas. Então, as leguminosas são as fabáceas, é o nome botânico atualizado das leguminosas, né? Assim como as gramíneas. As gramíneas, elas são, hoje em dia, chamadas de poáceas. Mas, se tu falar gramínea, a maioria das pessoas entenderam. Só para vocês saberem, se um dia escutarem as poáceas, não sei o quê. As poáceas, então, são as gramíneas e as fabáceas são as leguminosas, tá? Olha só, gente. Então, a questão de vagem, elas podem variar de vários tipos, tá, gente? Então, conforme for a variedade, ela vai ter uma coloração diferente. Tá? Geralmente, as vagens, elas possuem de 3 grãos dentro dela, de 3 a 4 no máximo. Então, de 2 a 4, na verdade. Então, tem grãos, tem vagens, legumes, que tem 2 e tem legumes que tem 4. Mas, geralmente, é 3, tá? Beleza? E também tem os tricomas, ó, gente. Os tricomas aqui, que ajuda bastante a planta aí para a questão de proteção, tá? Então, por exemplo, assim, vem um esporo de uma ferrugem. Ele vem um esporo aqui e cai, fica grudado nos pelos. Ele já não vai fecundar a planta. Então, isso ajuda bastante, várias coisas, tá? Mas é só uma questão de proteção mesmo. Olha só, essa aqui é uma foto que eu tirei lá no Mato Grosso, quando eu fiz estágio do técnico. Olha só que pé bonito de soja, né? Olha só, foi em 2008, faz tempo, tô ficando velho.
Então aqui, ó, o pé de soja, ele é ao vivo e a cores, então as folhas, ele é altamente ramificado, ó. Por isso que a gente conta nós, gente. Imagina se você tivesse que contar, na parte de escala fenológica, contar as folhas. Olha só, né? Não ia funcionar muito certo. Então, tu conta os nós da haste principal, certo? Então, ó, aqui embaixo teve o primeiro nó, o segundo nó com uma folha, o terceiro, o quarto, o quinto, ó, tá vendo? E cada nó, então, surgiu uma folha, e desta folha surgiu na parte de crescimento axial, surgiu, então, um ramo. E assim vai ramificando até ele ficar grandão. Este aqui é um pé de soja, ele era um pouco grande demais para o padrão, tá? Ele chegava aí à altura, quase da altura do peito, assim, um pé bem grande. Geralmente os pés não são tão grandes assim de soja, tá, gente? Ele, olha só, olha que interessante agora o caule. Ele já começa a ser mais lignificado, mais lenhoso do que com relação às gramíneas, tá? Olha só, vocês viram que interessante? Olha a estrutura de raiz aqui, ó. A raiz, então, a principal, provavelmente eu arranquei a principal quando eu puxei ela do solo, deve ter quebrado ela. Mas as raízes laterais cheias de nódulos aqui, ó. Tá? Então, a raiz aqui, ela tem os legumes. Então, cada vez que abre uma folha aqui, pode ter nessa gema axial o desenvolvimento de uma flor. Então, ela nunca para. Ela tem uma época de florescimento, claro que ela inicia, mas ela vai seguir no florescimento por um período bom até chegar quando esses grãos aqui de baixo começarem a amadurecer, a ficarem já, forem fecundados, estiverem prontos, a planta então vai parar de emitir floração, porque ela sabe que terminou o ciclo dela, ela vai ter que terminar o ciclo. Então, como ela é uma planta anual, né? Até isso, porque perguntaram assim, professor, tu vai falar sobre café em culturas anuais? Não, gente, eu não vou falar sobre café porque café não é uma cultura anual. Tá? A gente falou da cana-de-açúcar. Professor, mas cana-de-açúcar também não é anual. Ela tem, tu pode fazer aí até 6, 7 cortes numa lavoura. Então, ela não é anual, ela é perene. Gente, sim, claro, mas ela é tratada como anual, porque o manejo dela e tudo, ela é anual, tá? Por isso. Mas então, por isso que a gente está falando da soja e de outras culturas, porque elas fazem um ciclo completo ao longo de uma safra, tá, gente? Então, a soja é a mesma coisa. Ela vai crescer, vai se desenvolver, vai reproduzir e vai morrer dentro de um ano, dentro de uma safra, tá, galera? Bom, hábitos de crescimento. Vocês vão ver que as leguminosas elas têm uma peculiaridade muito show. Lembra lá que lá nas gramíneas, as gramíneas, elas perfilham. Lembram disso? Que as gramíneas, elas perfilham, então, para aumentar um pouco a área foliar, para aumentar um pouco a planta, certo? As dicotiledôneas, as leguminosas, dentro das dicotiledôneas e leguminosas, elas não fazem isso. Tá? Elas fazem o quê? Elas ramificam. Então, ela tem hábitos de crescimento diferentes. A maioria ramifica, tá? Então, existe hábitos de crescimento determinado, que é o quê? Quando a planta, ela cresce, ramifica até um certo ponto e para. E existe o hábito de crescimento indeterminado, que é aquelas que vão crescendo, vão botando ramo e vão crescendo, vão ficando bem grandes, se alastram, assim. Já viram isso? Então, olha só. Então, ele começa a colocar esses estolões, esses ramos, na verdade não são estolões, são ramos compridos e elas começam a emitir esses ramos. Então, ao invés dele ter uma estrutura determinada para cima e fecha os galhos e para, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai ramificar. Tá? Então, isso é o típico de algumas variedades de leguminosas. Então, de feijão, alguns feijões fazem isso, ervilha faz isso, vagem mesmo, aquela que tu come, né? Fazem isso. E a soja também existe algumas variedades que fazem isso. Tá? A gente vai ver que tem algumas plantas de cobertura lá na nossa área experimental que também fazem isso. Então, feijão de porco, a mucuna, elas abrem também, tá? A mucuna não tanto, mas abrem também. O amendoim, tá? Então, só vocês saberem que existem soja com hábito de crescimento determinado, que é a maioria da soja que a gente produz hoje em dia, e existem sojas com hábito de crescimento indeterminado. Qual que é o problema do indeterminado? É que ele cresce muito, ele embaraça muito. Então, às vezes é ruim de tu fazer o tratamento aqui.
feito tratamento fitossanitário, porque isso aqui forma uma cama aqui, um colchão. E eu vou mostrar para vocês lá, principalmente com o feijão de porco, gente. Vocês vão ver que você vai formar um troço assim, ó, que tu não tem nem... Tu pode tentar abrir assim para achar o chão, que vocês não vão conseguir, porque é um emaranhado assim louco, tá? Beleza? Como é que forma, então, a questão de fases de crescimento, tá? Fase de crescimento, primeira fase é a germinação, então ela vai germinar. Ela vai germinar emitindo primeiro a radícula. Olha aqui como está mostrando, então. Ela vai emitir a radícula e a radícula ela tem um geocentrismo positivo, ou seja, ela sempre tende a ir ao centro da Terra, geocentrismo positivo. Então, ela nunca vai crescer para o lado de cima, né? É até estranho crescer para cima, ela não vai crescer para cima, ela vai crescer para baixo, tá? Então, ela vai crescer no sentido solo, sempre, tá? Ela tem esse geocentrismo positivo. Geotropismo positivo, falei errado, tá? Então, ela vai crescer a radícula aqui, e quando ela se firmar aqui, ela vai começar a colocar os cotilédones para a parte de cima, tá? Essa parte de cima, quando ele começa a colocar para cima, ele começa a chamar de hipocótilo. Por isso que esse tipo de germinação é hipógea, né? Lembra que a germinação lá das gramíneas é epígea? E essa aqui agora é hipógea. Por quê? Porque ela coloca o grão lá para cima do solo, tá? Então, o que fica aqui? Fica a casquinha do feijão, por exemplo, da soja, e os cotilédonos, eles sobem para o solo. Então, a radícula começa a formar a raiz e o hipocótilo começa a formar o caule, tá, gente? Então, aqui começa a se desenvolver, ó, a radícula já começou a formar as raízes adventícias, as laterais aqui. O coleóptilo começou a produzir um pouquinho de fotossíntese, começou a estimular outras folhas, então aparece a folha primária, certo? Então, essa folha primária dá o boom de fotossíntese, ele começa a realmente produzir fotossíntese. E depois, então, na gema apical, que sempre, lembra que eu falei que é sempre na gema? Neste caso, é na gema apical, depois as gemas axiais, né? Vão crescer. Então, na gema apical vai nascer uma folha verdadeira, que é trifoliolada. E depois, assim, vai indo e vai seguindo, tá? Tranquilo? Depois a fase vegetativa, então, é a fase... Essa aqui já não está mais na vegetativa, é só porque eu não achei uma foto legal do vegetativo. Tá? Porque esse aqui já está na fase reprodutiva, porque já tem os legumes aqui, tá vendo? O que é a fase vegetativa? É quando a planta vai crescendo, vai alongando as distâncias entre os nós, não muito, mas é estranho falar, porque às vezes tu vai pensar que é o alongamento entre nós, vai parecer que eu estou falando do mesmo alongamento lá nas gramíneas, mas não. A parte de crescimento da planta mesmo não é tanto alongar os nós, é mais emitir novos ramos. Então, ela cresce um pouco entre nós, sim, mas o foco dela não é crescer entre nós para ganhar altura como as gramíneas. Ela vai crescer, ramificar. Então, ela ramifica. Então, a parte vegetativa é toda a parte de ramificação. Então, tem o primeiro nó, o segundo nó, o terceiro nó, quarto nó, e assim vai indo até entrar na fase reprodutiva. Ó, então, a fase vegetativa, eu já falei para vocês, corresponde toda a parte de emergência até a emissão de folhas e ramificação, tá? Então, a fase reprodutiva é a fase que começa, então, a ter a floração até a parte de maturação. Então, começa a florescer aqui, depois é formado, como ela é autopolinizada, ela não tem um tempo muito grande de floração, ela florir e ela fica por um tempo, daí já logo termina a floração já e começa a maturar as vagens, a encher as vagens, né, as legumes, os leguminosas, né, os legumes. Então, até depois que ela começa a senescer. O que é senescer? Ela começa a secar, perder as folhas e ela vai ficar só com as vagens penduradas nela e a vagem, então, já transferido todo o nutriente, feito translocado os nutrientes que ainda estão na planta para os grãos, e então termina a fase de maturação fisiológica, tá, gente? Olha como é que é a parte reprodutiva. Então, a parte reprodutiva, ela tem toda a parte de polinização, de abertura de folhas, a parte de florescimento, que agora me veio o nome, né? E ele vai, então, crescendo. Aqui já é quando o grão foi polinizado, então ele vai começar
a se desenvolver. Na verdade, quem foi polinizado foi o ovário. Lembram disso? Então, o ovário ele é polinizado e ele começa a desenvolver o ovário, então, enchendo o grão. Então, ela começa a encher o grão aqui, encher o grão, fica bem cheinho, ocupa todo esse espaço aqui. E aí, então, ele fica maduro, termina ele com a maturação fisiológica, tá? Baixando a umidade, então, depois que ele terminou de encher os grãos, encheu o grão, terminou de translocar os nutrientes, ele começa a secar, tá bom? Aqui, só para dar uma retomada as fases de crescimento, né? A fase de crescimento, então, toda a parte de germinação, a parte vegetativa e a parte reprodutiva, tá? Galera, escala fenológica, tá? Como é que funciona? O VE, que é vegetativo de emergência, então, quando ela emerge do solo, tá? Depois, o VC, que é o vegetativo, o V1, que é a primeira folha, tá? Com folhas unifolioladas, que não são folhas verdadeiras, lembro? Mas tu já conta. Então, o VC é o primeiro nó verdadeiro, então tu conta como nó. Depois, o V2, quando tem 2 nós. Cuidado, gente. Vocês estão vendo? Se vocês forem contar por folha, vai dar errado. Olha só. Se vocês contarem que isso aqui é folha, isso aqui já está em V2. Tá vendo? Depois aqui, ó, esse aqui seria em 1, 2, 3, 4, teria em V4. Não, gente, cuidem um pouco, tá? Todas, quando a gente for trabalhar com as dicotiledôneas, nós vamos trabalhar sempre contando o número de nós, diferente das gramíneas que a gente conta o número de folhas, tá bom? Não esqueçam disso. Por quê? Porque nas dicotiledôneas, geralmente tem mais de uma folha por nó. Tu pode ter duas ou algumas, como o tremoço, por exemplo, pode até ter 3 folhas no mesmo nó. Tá? Ou até 4 folhas no mesmo nó. Então, cuidem. Sempre contar o número de nós. Por que isso é importante? Porque se tu aplicar algum tratamento aí em uma área, em qualquer diferente, aí tu vai antecipar muito e vai contar errado. Então, lembrem disso. Escala fenológica da soja e das leguminosas, de modo geral, elas são contadas por nó. Então, ó, o vegetativo, beleza, é emergência. Depois, a primeira folha, aqui pode ser V1 ou VC, enfim. Então, a primeira folha. Depois, a segunda folha. E aqui a terceira folha. Folha? Não, né, gente? O primeiro nó, o segundo nó, o terceiro nó. Tá vendo? Tem 3 nó aqui. 1, 2, 3 nó. Se fosse o caso aqui de... Como é que é? Se fosse a folha, já teria em V6 aqui, né? Não estaria errado. Por que aqui tem 4? Tá? Esse desenho aqui não ficou muito legal. Porque, na verdade, o que acontece? Aqui, provavelmente ele contou uma vagem a mais, mas é como se tivesse 4 vagens, tá? 4 nós, tá bom? R2, então, quando começa a aparecer as primeiras flores, e as primeiras flores, não, primeiro emborrachamento, começar a ter o sinalzinho das flores lá nas gemas, e vai até, então, a maturação em V8, tá? Sem mistério, bem tranquilo, tá? É importante que vocês tenham essa noção aí de escala fenológica contada por nós, tá? Aqui já tem, ó, o VC, que é cotilédone, o primeiro nó, o segundo nó, blá, blá, blá. Depois o início do florescimento e tal e coisa, isso foi o que eu expliquei para vocês, tá? Mas se precisarem da escola fenológica, assim, interessante, né? Da escala fenológica, ela está aí para vocês saberem certinho como é que funciona, tá bom? Questão de semeadura, então, gente. Você já viu, que está sendo bem rapidinho, né? Mas é isso aí, não tem que enrolar muito. Semeadura, tá? Qual que é a população indicada aí para soja? A soja, galera, é utilizada a vários tamanhos. Então, de 200 aqui, ó, até 400, ou até 500, até 700 plantas por hectare. Então, existe muita variação. O que o pessoal planta de modo geral, assim, o que eu vejo na prática, o que o pessoal utiliza? Utiliza em torno de 300 plantas aí por hectare, em torno. 300 mil plantas por hectare, tá? O espaçamento da soja.
Tem gente que usa de 30, tem gente que usa 35, que muita gente está usando 35, um espaçamento reduzido, interessante se trabalhar, até 60, tá? O que eu acho interessante? Eu sempre penso assim, né? Se tem gente usando 35 e 60, pô, por que eles estão usando isso? O que é melhor? O que é pior? Então, o que a galera assim usa de tamanho interessante? 45 para tudo. Então, eles plantam feijão 45, eles plantam milho no 45, plantam soja 45. Por que isso é legal? Porque tu não precisa ficar mudando os carrinhos da semeadora na hora de semear. Tu simplesmente troca os discos e muda um pouquinho a regulagem na questão de transmissão. E deu. Não precisa ficar trocando, porque, olha só, se tu planta soja 35, depois tu vai plantar o milho a 80, como tem gente que planta, então, pensa, tu vai ter que aumentar o carrinho totalmente. Vai ter que movimentar todo o carrinho, abrir o carrinho. O que o pessoal às vezes faz? Desativa um carrinho, simplesmente não bota semente em um. Então, se por exemplo, tu plantou a 30 na soja, aí tu tira um carrinho, tira não, simplesmente não bota semente nesse carrinho, e daí tu tem 60 centímetros entre uma linha e outra para plantar o milho. Mas, galera, isso não é vantagem, porque tu vai ter todo um carrinho aí trabalhando à toa. Então, tu vai ter desgaste de peça e tal, e tu não vai plantar. Então, como eu disse já na aula do milho lá, a tendência é colocar as plantas distribuídas de maneira mais uniforme. Então, diminuir o espaçamento e ampliar o espaçamento das plantas na linha. Bom? Então, galera, pode usar o espaçamento que vocês acharem mais recomendado. Mas a galera está usando, então, de 35 a 45 a 50. Tá? Isso muda bastante aí de propriedade, de gosto, de máquina, enfim. Bom? A questão da população com relação à produtividade. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Uma população muito baixa não produz tão bem. Ó. Tá vendo? Ó, em torno de 5 mil e tal, a média. Vamos ver as médias aqui. Ó. 5.300. Uma população maior, ela já produz menos do que uma população média. Tá vendo? Por quê? O que acontece neste caso aqui? Isso aqui é um resultado de um experimento feito lá no Paraná em 2017. O que acontece? Eles colocaram uma população bem baixa. Uma população baixa, então, produziu pouco. Pouco não, produziu menos. Uma população muito alta também produziu menos. Então, o que acontece? A soja, ela é legal, as leguminosas, de modo geral, que elas compensam bastante. Então, se tu plantar um espaçamento meio reduzido, a planta ela consegue emitir mais ramos e consegue crescer mais, diferente do milho. Lembra que isso que eu falei? Que o milho tem que cuidar muito na semeadura, porque ele não compensa muito, porque ele não perfila e tal. Ele tende a não perfilhar. A soja já não. Se tu errar um pouquinho na quantidade de semente, ela vai expandir, ela vai compensar um pouco isso, tá? Só que acontece com a população muito grande, ela fica muito apertada, sufoca, então acaba ocorrendo muita competição entre as plantas e as plantas acabam produzindo menos. Então foi o que aconteceu aqui, ó, gente. Então, não adianta tu botar espaçamentos muito reduzidos nem espaçamentos muito grandes. Então, o que o pessoal usa? Espaçamentos médios. Aqui tem um espaçamento de 210, mas o pessoal usa em torno de 300 mil plantas, tá bom? Para vocês terem aí uma ideia, tá? Gente, questão de época de semeadura. A planta, a soja, é uma planta que responde ao fotoperíodo e não à soma térmica. Lembra que o milho tem que ter o grau dia? Quanto mais calor, mais rápido ele vai ter o ciclo dele. Ele floresce quando está mais quente, mais dias. Lembra que ele precisa lá de 700 horas, 700 graus dias? Então, ele precisa de 700 horas de calor, digamos assim. A soja não, gente. A soja ela responde ao fotoperíodo. Ela é uma planta de dia curto. Quando os dias começam a encurtar, ela começa a florir, tá? Então, quando que se planta ela? Quando que se pode plantar ela? Tu não pode plantar ela muito tarde, por quê? Porque senão ela vai reduzir muito o ciclo dela. E também não pode plantar muito cedo. Por que não é legal plantar em junho? Por quê? Porque se tu plantar em junho, o junho, vocês sabem que no junho, o que acontece? As noites são grandes e os dias são curtos.
O que vai acontecer? Lá na noite de São João, na noite de São João, dia 24, ela é a noite mais longa e o dia mais curto. E o que vai acontecer? Vai começar, a partir daquela noite de São João, que é o solstício de inverno. Lembra? Solstício, equinócio é igual, né? Solstício é quando uma coisa é diferente da outra. Então, no inverno, lá no... meu Deus... No São João, existe o solstício de inverno. Então, a noite mais dia e mais longa e o dia mais curto. Depois disso, começa a fazer o quê? Começa a reverter. A noite começa a ficar mais curta e o dia mais longo. Então, se tu plantar a soja em junho, ela não vai florescer. Não vai florescer até dezembro. Quando chegar em dezembro, o que vai acontecer? Lá em dezembro, dia 21, 22 ali, existe o equinócio de primavera. Então, o equinócio de primavera, ele vai fazer o quê? Vai ficar a noite igual ao dia. Então, é o equinócio, né? Então, o que acontece? Depois que ficou igual, o dia começa a reduzir. Quando o dia começa a reduzir, Pera só um pouquinho, gente, que eu falei uma coisa errada, tá? O equinócio de primavera acontece em setembro, tá? Então, as noites começam a ficar igual, começa a ficar tudo igual. Em dezembro já é o solstício de verão. Então, lá tem o dia mais longo e a noite mais curta, tá? Então, depois disso, depois de dezembro, começa a ficar os dias mais curtos. Então, ela vai florescer ali. Entenderam? Entenderam? Quer que eu explique de novo? Na verdade, o que eu fiz? Acho que eu confundi vocês, tá? Então, o que acontece aqui? Se tu plantar aqui, tem a noite mais longa, certo? Que é o solstício de inverno, beleza? Lá em São João. Daí, depois disso, os dias começam a ficar mais longos. Começam a ficar os dias mais longos, até setembro. Setembro tem o quê? Tem o equinócio de primavera, tá? Aí, daí, no equinócio de primavera, os dias ainda começam a ficar mais compridos. Começam a ficar uns dias, até que chega nos solstícios solstício de verão. Solstício de verão tem a noite, o dia mais longo. Lembra que tem sol até as 8h30 da noite? É tri, né? Dá para aproveitar bem o mar de noite, né? Até tarde. Depois ele começa a fazer o quê? Ele começa a encurtar os dias e as noites começam a ficar mais longas. E é ali que a soja vai florescer. Então, a soja é uma planta de dia curto. Então, quando os dias começarem a ficar mais curtos, a planta falou, opa, tá na hora de eu florir. Por quê? Porque depois daqui começa a vir para o inverno. Então, eu tenho que florir para quê? Para que a minha planta consiga florir, consiga encher o grão e deixar a semente cair aqui. Por quê? Ela não vai germinar no inverno. Mas depois, quando começar de novo o verão aqui, ó, em junho, julho, o verão não, mas quando começar a esquentar, ela já vai germinar. Então, a soja, o feijão e as leguminosas, de modo geral, elas vão florescer aqui. Então, cuidem época de plantio, tá? Então, tu tem que cuidar, porque se tu plantar ela aqui, ela vai ficar muito tempo no vegetativo sem florescer. Se tu plantar aqui em dezembro, ela vai crescer um pouquinho, vai ficar louca, ela vai estar bem pequenininha e já vai querer florir. Vai querer botar flor. E o que ela vai ter? Ela não vai ter estrutura para ter flor. Então, ela vai ter 2, 3 florzinhas só e deu. Então, por isso que tem que plantar aqui, gente. Em torno de outubro, novembro, ali assim. Por quê? Para ela dar tempo dela crescer e daí depois florir e fechar o ciclo. Entenderam? Entenderam? Conseguiram me entender mais ou menos? Espero que sim, tá? Então, o que acontece? Qual que é o problema dela? Puxa vida, professor. Então, quer dizer que aqui no sul tem diferença. Quanto mais próximo da linha do Equador, a variação de dia é menor. Não é verdade? Bem na linha do Equador, o dia é igual que a noite. Então, a soja nunca vai florescer, professor? Não. Ali vai ter que ser sojas adaptadas àquele clima, aquele fotoperíodo. Certo? Mas no Mato Grosso? Sim, no Mato Grosso a amplitude é menor.
porque está mais perto da linha do Equador. Então, enquanto aqui no sul a gente tem, no verão, 14 ou 14 horas de sol no verão e menos de noite, né? Por exemplo, 10 horas de noite, lá não, lá vai ter 12 horas só, não vai ter tanto. Então, a variação é menor. Então, a soja reage de maneiras melhores. Então, por isso que a época de plantio nossa aqui do Rio Grande do Sul não é a mesma época de plantio lá do Mato Grosso, a não ser que as variedades sejam adaptadas. Mas, então, uma variedade que é cultivada aqui no Sul, ela não pode ser cultivada no Mato Grosso, porque ou pode ser, mas tem que ser em épocas diferentes de cultivo. Tá bom, gente? Entenderam mais ou menos? Olha aqui, ó. Essa aqui é bem interessante. Questão de período indutível, quando ela floresce, tá? Olha só. Por isso, aqui a soja, nessa parte aqui, tá para baixo dessa linha aqui, a soja não vai florescer. Então, o que acontece se tu plantar a soja lá em março ou fevereiro? Os dias são curtos. Olha só, se tu plantar a soja lá, ela não vai florir até o outro ano. Olha só, se tu plantar aqui em fevereiro, claro, ela vai ter a parte vegetativa dela, né, até ela se ajeitar, mas ela não vai ter estímulo luminoso para florir. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar sempre só vegetando, até chegar no próximo verão. No próximo verão, ela vai florir. Por que isso é ruim, gente? Imagina, tu vai passar. Claro, se for aqui no sul, pior ainda, né? Porque daí tu tá no inverno aqui, ó, em junho, vai pegar uma geada e vai matar tudo. Mas e se for no Mato Grosso? No Mato Grosso, esse período aqui é seca. Então, ali de março, abril, até setembro, praticamente, é só seca, não chove, então a planta vai morrer. Então, cuidar, gente. Ah, mas e se tem lugares que chove bem e tal e não vai morrer? Vai ficar todo esse tempo aqui, ó, disponível para as lagartas comerem, para os bichos pegarem, para as doenças atacarem. Então, gente, cuidar a época de semeadura. É uma das que mais tem que cuidar é a época de semeadura. Então, como eu falei lá, como é que se planta? Se planta aqui assim, ó, gente. Se planta aqui assim, porque daí o que vai acontecer? Ela vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quando chegar por aqui, ó, novembro, dezembro, ela vai... Opa, tá chegando o verão, vamos florir que tá tudo bem louco. Né? Então, ela vai lá e florir aqui para ficar bem bonita pro carnaval aqui, né? Vai florir, vai ficar pronta aqui e vai florir, então ela vai maturar até aqui. Beleza? Entenderam por que é importante a questão de época de semeadura? Ela vai florir, então, o que é período crítico? É o período que ela não floresce. Quando ela diminuir aquele período, ela vai florir. Então, até aqui ela tá, você tá vendo que os dias estão começando a subir, até chegar a 14 horas aí por dia, né, aqui no sul. Depois os dias começam a ficar mais curtos, ó. Tá vendo? Quando os dias começarem a ficar mais curtos, elas vão lá e florescem, tá? Isso aqui é lá no Mato Grosso, ó, gente. Aqui no sul é pior ainda. Aqui no sul essa curva é mais acentuada ainda. Tá? Porque no inverno, ó, nós só temos em torno de 10 horas de sol por dia. Tá? Claro, tem o crepúsculo junto, mas que seja. Porque as nossas noites são bem longas. Vocês lembram que 6:30 da tarde aí já está escuro? Pois então, tá escuro e demora 6:30 para amanhecer. Então, em torno só de 10 horas de claridade aí por dia, no inverno, tá? Aqui no Mato Grosso um pouco mais, ó. Tu viu? Mas a amplitude é bem já menor. Tá? Mas mesmo assim tem que cuidar a época de semeadura para não semear errado. Semeia soja em dezembro, semeia feijão em dezembro. Já pararam para pensar isso? Porque o pessoal fica bem louco? E agora eu até vejo assim, o pessoal da região aqui que eu vou visitar. Meu Deus, eu não consegui plantar o feijão ainda, que não sei o quê. Por que tu não conseguiu plantar o feijão? Por que eles estão tão desesperados para plantar o feijão? Porque eles não têm tanto tempo assim para plantar o feijão. Eles não podem plantar o feijão no final da safra. Eles têm que plantar o feijão até dezembro ali, para que ele produza bem, tá? Ó, então, gente, por isso que existe diferentes grupos de maturidade. Existem diferentes grupos de soja que florescem em diferentes épocas. Então, como eles florescem em diferentes quantidades de horas-luz, elas são divididas em diferentes grupos, tá? Então, esses aqui são os grupos de maturidade que a gente tem no Brasil, tá?
E aqui estão separados, ó. Grupos de maturidade, tu olha o grupo aqui, ó, por exemplo, o grupo 8. Onde é que fica o grupo 8? Aqui, ó. Então aqui são sojas que vão ser plantadas nessa região aqui, tá? Então tu olha o grupo aqui, o ciclo se for plantar em outubro, então se for semeado em outubro, ele vai ter tantos dias de ciclo. Se for em novembro, aqui. Vocês lembram disso que eu falei, gente, ó? Quanto antes tu plantar, mais tempo ela vai demorar para florir. Olha aqui, ó. Então, se tu plantar em outubro, por exemplo, pegamos aqui, ó, o grupo 7. Ela vai demorar 156 dias para florir. Se tu plantar em novembro, ela vai plantar 139 dias para florir. Ela vai demorar para florir, não, para ter todo o ciclo, né? Mas, claro, isso está envolvendo a floração junto. Então, tá vendo? Olha como quanto mais perto ali dos solstícios de verão, ele vai chegar mais, vai ter menos dias, tá? Só que lembrem disso, que a planta ela tem que estar formada para produzir bem. É como se fosse tu inseminar uma vaca, uma novilha muito nova. O que vai acontecer com o terneiro? O terneiro não vai dar um terneiro bom, porque se ela for muito inseminada, muito nova, com um peso muito baixo, vai dar um terneiro pequenininho, mirradinho, ou até pode ser que dê algum problema de abortar, né? E a mesma coisa acontece com as plantas. Então, elas têm que ter uma fase vegetativa, elas têm que ter infância, né? Elas têm que passar pela parte da pré-adolescência, adolescência, para depois querer engravidar, não antes disso, tá? É a mesma coisa. Entenderam, pessoal, a questão de época de semeadura? Tranquilo? Então, cada lugar tem uma época de semeadura diferente. Depende da cultivar que tu vai semear, tu vai ter que dar uma olhada para ver se ela é indicada para tua região ou não, tá? Mas geralmente quem vende a semente já indica. Olha que lavoura bonita que atrás, assim, né, de soja, mas chega, tá brilhando. Tri, né? Tri louco. Galera, vamos então falar um pouquinho sobre agora a nutrição, tá? Existem a questão de nitrogênio, tá? Existem várias formas de fixação de nitrogênio na atmosfera, tá? Existe a fixação por via de raios. Como é que funciona isso? É pegado e colocado grandes descargas elétricas através de um raio, e quando dá essa descarga elétrica, ocorre a fixação. Então, o nitrogênio atmosférico é convertido em nitrito e nitrato e ficado no solo. Tá? Isso é uma conversão atmosférica. Existe a fixação de nitrogênio industrial, como é que eles fazem isso? Eles pegam o nitrogênio que está no petróleo e isolam ele, ficam separado ele, isolam o amônio que tem no petróleo e fazem a ureia. Então, a ureia é um nitrogênio industrial. O nitrato de amônio também é industrial, enfim. E o que alguns fazem? Pegam o nitrogênio da atmosfera e unem ele numa partícula mineral e formam um tipo de adubo nitrogenado. Tá? São as partes industriais. E existe a fixação biológica de nutrientes. A fixação biológica diz que quem fixa o nitrogênio é a biodiversidade que existe no solo. Tá? É a vida. Que é isso que a gente vai ver agora, que nos interessa bastante quando a gente fala de leguminosas, tá? Então, as leguminosas, todas elas, de modo geral, então, a soja, o feijão, o amendoim, todas elas possuem fixação biológica de nutrientes, tá? Por isso que por isso que eu sou tão fã de plantas de coberturas que são leguminosas, porque elas fixam nitrogênio e deixam nitrogênio no solo. E a soja tem isso, por isso que na soja não se faz aplicação de nitrogênio, de ureia. Como assim, professor, não se bota ureia na soja? Não, não se bota. Por quê? Porque a soja, ela tem essa fixação biológica de nitrogênio. Mas como que isso funciona, professor? Ela funciona se associando com alguns micro-organismos chamados rizóbios. Tá? Como é que funciona? Esses micro-organismos, eles entram na raiz da planta, tá? Nas células das raízes das plantas. Esses micro-organismos, eles pegam a seiva da planta e todos os minerais que a planta dá para ele, e em troca ele pega o nitrogênio da atmosfera e transforma em nutriente. Então ele pega o nitrogênio e
pega o nitrogênio da atmosfera e passa para a planta. A planta ela não tem condições de absorver esse N2 que está na atmosfera. Então, essa bactéria, que Rhizobium, ela pega e dá para a planta esse nitrogênio. Então, ele pega esse nitrogênio que está na atmosfera e dá para a planta. Ah, professor, mas como assim na atmosfera se ele está dentro da Terra? Gente, dentro da Terra existe ar e o ar está na atmosfera. Então, a atmosfera também faz parte, aquela atmosfera que tem dentro do solo, aquele ar que tem dentro do solo, faz parte da atmosfera. Então, gente, ele pega esse ar e esse N2 que está no ar e transforma em N nutriente, tá? É uma bactéria, então, ela é uma bactéria que entra na célula da planta e começa, então, a fixar nitrogênio. Claro, em troca ele absorve os nutrientes da planta e passa para ele, né? Ele se consome os nutrientes e passa para a planta o nitrogênio. Como é que funciona isso? Quando ele entra na planta, ele, na verdade, assim, ó, ele infecta a planta. Né? Ele é como se fosse uma doença, assim. Ele entra na célula, infecta ela e começa a fazer parte da planta. Começa a fazer parte da célula. Então, por isso que a gente chama de simbiose. Né? Por quê? Porque eles estão juntos. Eles são dois indivíduos diferentes, mas que estão juntos, eles formam, eles convivem, eles vivem simbioticamente. Um precisa do outro para sobreviver. Tá? Se chama simbiose. Tá? Então, a simbiose faz isso. Os Rhizobiums colocam nitrogênio e eles, em troca, pegam nutrientes da planta. Tá? Só que quando eles infectam a planta, eles começam a se multiplicar lá dentro. Quando eles se multiplicam, eles formam esses nódulos aqui. Então, lembra que eu mostrei para vocês que a planta de soja tinha nódulos lá, nas raízes? Então, gente, aqueles nódulos são nódulos de fixação de nitrogênio. Eu vou mostrar para vocês isso ao vivo, lá, quando eu achar uma planta com nódulos ali a campo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a fixação ali pelos nódulos e tal. Tá bom? Então, por isso que a planta, as leguminosas não precisam de nitrogênio, porque elas se associam com esses Rhizobium, com essas bactérias, e elas fazem nitrogênio para as plantas. Tranquilo? Beleza? Show, né? Ó, gente, Rhizobium. Então, olha aqui, ó. Ele entra na planta, como é que se desinfecta essa célula, começa a produzir a célula e ela começa a se multiplicar, ó, nas células, ó. E essa multiplicação faz com que crie um nódulo, tá? Então, olha só. É feio de ver, parece que ela está com doença, né? A planta, as raízes. Mas não, galera. Isso aí é bom para ela e funciona super bem, tá? Ah, galera, mas todo solo existem essas bactérias? Sim, todos os tipos de solo existem essas bactérias, esses Rhizobiums, que fazem a simbiose. Existem, sim, sem dúvida. Só que o que acontece? Tem solos que tem mais e tem solos que tem menos. E o que tu faz, então? Para te garantir, tu inocula essas bactérias para que quando as sementes forem no solo, ela já vai ter. Então, tu não precisa depender de ter ou não no solo. Tu já coloca junto. Isso se chama inoculação. Vocês ouviram falar desse negócio agora, na época da pandemia, eles falaram assim, colocaram um inóculo do coronavírus aí na população. O que é o inóculo? É colocar um pouquinho de inóculo, um pouquinho de doença para que se espalhe em toda a população. Então, como é que quando tu faz queijo, tu inocula um pouquinho de levedura. Quando tu faz cerveja, tu inocula um pouquinho de levedura. Por quê? Tu bota um pouquinho só. Quando tu bota um pouquinho, depois que entrar em atividade, ele se multiplica e contamina toda a planta. Então, é o que a gente faz com as sementes de soja, de feijão. Hoje em dia, até assim, a gente está falando de leguminosas, mas existem já estudos para Rhizobiums, para biosimbiontes, para fixação de nitrogênio em gramíneas e em outras plantas. Mas isso ainda não é tão desenvolvido assim, Então, uma prática cultural que precisa fazer na soja é a inoculação. Existem alguns casos que a semente já vem inoculada, sim, mas se não, tu tens que fazer a inoculação. Então,
que o pessoal faz? Inocula a soja e já aproveita para fazer tratamento de semente. Tu pode ser num barril aqui, então tu bota a semente dentro, bota o inóculo e mistura, e a semente fica inoculada. Ou essas máquinas aqui de inoculação. Então, tu coloca a semente aqui, e aqui tem um tubo em espiral, então tu coloca a semente aqui e aqui vai espirrando os produtos para dentro. Tanto o tratamento de semente, tipo Cropstar, que é para inseticida ou coisa assim, quanto um inóculo, tá? Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, inoculação é fazer o quê? Colocar a bactéria para que quando a planta for na lavoura, ela já comece a produzir nitrogênio desde novinha. Tá bom? Então, NPK. Olha aqui, ó. NPK, nutrição da soja. Então, nitrogênio não vai. Tá vendo aqui? Não vai nitrogênio na soja, né? Vai quanto de fósforo? Se for, tem que ir lá olhar na tua análise de solo, né? Se o solo for baixo ou alto, enfim. Se for muito alto, já nem coloca fósforo. E tu nem precisa colocar fósforo se for... se tiver muito alto o potássio também aqui. Tá? Você já viu essas tabelinhas aqui. Tá? E no segundo cultivo, depois, né? Se tu for colocar o trigo, então, né, isso aqui é recomendação para o trigo. Tá? Mas isso é tranquilo, tá bom? Então, a soja, claro, isso aqui vai para uma produção de 2 toneladas por hectare. Se tu quiser aumentar essa produção, então, quero aumentar a produção. Eu acho que a minha soja vai produzir 3 toneladas por hectare de soja. Tá bom? O que tu vai fazer? Tu vai colocar metade disso. Não, mas a minha soja sabe, minha soja, né? Eu vou produzir 4.000 quilos por hectare. Beleza, então tá. Então, tu simplesmente dobra a dosagem segundo a recomendação que tu tens aí no teu solo. Tá bom? Mas nitrogênio, never. Nunca. Tá bom? Show? Galera, olha como tá indo rápido essa aula, né? Bom, soja. Se antes lá no milho as pragas adoravam comer o milho, comer o trigo, galera, as leguminosas são tipo assim hambúrguer, tipo batata frita assim, por ser sabe? Galera, não tem um que não goste assim. Todo mundo come, todo tipo de inseto que tu pensar no mundo, ele vai comer, claro, tirando os carnívoros, lógico, mas eles adoram soja. Feijão, então, meu Deus do céu. Feijão assim, tudo que é tipo de praga e doença e de abacate pega o feijão. Vocês vão ver na próxima aula que o feijão, então, tá louco. Tu não tem como não ter inseto no feijão. É impossível. Tu pode fazer tratamento todo dia e tu vai ter praga no feijão. É impressionante como eles gostam do feijão. Do amendoim também. E a soja, cara, tem muito problema de pragas, de tudo que é tipo de coisa, tá? Porque ela é uma folhinha mais molinha, né? E deve ser gostosa também, não sei, nunca comi uma folha de soja, mas os insetos adoram. Então, tem muito problema de praga. Então, chave, questão, para te não gastar muito dinheiro, fazer só preventivo, é ir pro campo. É bater pano, é ver como é que tá o teu soja e avaliar praga sempre, sempre, sempre. Então, pelo menos uma vez por semana, tu tens que entrar na tua lavoura, tá? Para te ter uma noção de como que tá aí, tá? Lagarta. As lagartas, elas detonam com a soja, elas gostam muito da soja, elas se proliferam, elas comem muito. Como é uma folha mais mole, mais tenra, elas comem muito durante o dia. Então, elas depenam aí a soja em questão de pouco tempo, tá? Então, tem que cuidar, tem que fazer pano de batida. Eu vou mostrar lá numa aula também lá no campo, quando a nossa soja estiver um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer uns panos de batida para ver como é que tá para nossas pragas aqui. Então, lagartas, vocês sabem que as lagartas elas vêm das mariposas, né? Logicamente, das mariposas e das borboletas. Então, as pragas tem que monitorar ela na fase adulta, monitorar, por que não, também a fase de pupa, né? A fase de casulo e tal. E essa fase aqui inicial que devora as plantas, tá? Então, uma das principais pragas, sem dúvida, é a lagarta, tá? As lagartas, aqui ainda falando delas, olha aqui a fase de pupa, ó, ela tá em forma de casulo, né? Cuidar, porque desde da ovoposição até ela germinar, então as lagartas, não larvas, perdão. Na verdade, a lagarta é um tipo de larva, eu acho, né? Mas, enfim, deixa assim. Ela
ela acaba sendo bem voraz em todas as fases dela, tá? Essa daqui é uma broca das axilas, tá? Ela entra naquelas axilas que eu falei, né? E devora. E como ela entra nas axilas, o que ela vai fazer? Ela vai impedir com que saia novas brotações, que floresça, por exemplo. Então, é uma praga bem complicada essa broca das axilas, tá? Ela é uma broca, ela é um verme, né? Então, ela é um coleóptero, tá? Os percevejos, então, nem se fala, né? Ele fura e transmite doenças, então ele fura com o aparelho bicador dele, suga as plantas e transmite doenças, como se fosse um mosquito de planta, tá? Então, tem que ver tanto quando ela é ninfa, aqui na fase de ninfa, fazer o controle, quanto alguns inseticidas já pegam a fase de ovo, tá? Geralmente, pessoal, aqui como tá, deixa eu mostrar aqui. Essa fase aqui, ó, que é a de pupa, tanto para lagartas, quanto para coleópteros, quanto para percevejos, elas não são legais de fazer o controle. Então, sempre tentar fazer o controle nesta fase aqui, que também já não é fácil fazer, não é todos os inseticidas que pegam ovos. Então, na fase de ninfa e na fase larval, né, no caso das dos ciclos holometábolos, né, que é dessas lagartas aqui, quanto na fase de adultos, tá? Aqui está a reprodução deles, então se tu combate os adultos, tu combate a reprodução delas, tá bom? O tamanduá da soja, então ela também é um problema, é um cascudinho, dá muito problema, porque ele come, raspa e transmite bastante doenças, tá? O ácaro rajado é uma das principais pragas da soja também, porque ele transmite bastante virose e ele detona com a folha também. Ele não consome, mas ele raspa a folha e consome toda a parte interna ali do parênquima lacunoso ali. Então, ele consome aquela parte e então abre portas para a entrada de vírus e tudo lá. E ele geralmente não dá para ver a olho nu, tá, gente? É bem ruim de ver. E ele é feio pra caramba. É um ácaro, tá? Os ácaros, eles sabem que vocês sabem que eles não são insetos, né? Os ácaros, eles são aracnídeos, porque eles têm os insetos, para ser inseto, ele tem que ter 3 pares de pata, certo? Vocês sabem disso. E para ser aracnídeos, ele tem que ter 4 pares de pata. Então, ele é um aracnídeo junto com aranhas, carrapatos e que mais? Escorpiões, né? Então, ele é um aracnídeo. Tá bom, gente? O tamanduá da soja também, ele é aqui, ó. Ele é bem prejudicial, mesma coisa, na verdade, esse aqui não é um tamanduá da soja ou esse aqui eu não lembro se é um gorgulho. Eu acho que esse ali é um gorgulho, gente, não é a mesma coisa, na verdade, tá? Um gorgulho e tamanduá da soja é a mesma coisa, porque eles fazem o mesmo estrago e tal. É só questão de nomenclatura. Alguns só chamam de tamanduá da soja, outros de gorgulho, tá? A vaquinha ela é problema, que é a diabrótica especiosa, ela é problema tanto na parte adulta, porque ela tem um aparelho mastigador, então ela come as plantas, e também na fase larval. As larvas delas tem a larva alfinete, que perfura o colmo ali, o colmo não, perdão, agora é caule, né? Perfura o caule e causa vários problemas aqui, ó, o gorgulho. O coró, né? O coró que é o coró das pastagens, que ele come a raiz, então ele é aqueles cascudinhos, sabe esse cascudinho? Então esse aqui é o cascudinho, ele come as raízes aí no solo, tá? E a mosca branca, que é um problemão aí em todas as culturas também, tá, gente? Uma praga bem comum na soja e que dá bastante problema e que às vezes dá bastante confusão é nematóide, tá? Nematóide é um verme, na verdade ele é vermiforme, ele é um grupo bem específico chamado nematóides, que ele entra na raiz da planta e consome os nutrientes e se multiplica lá dentro. Então, isso aqui são nematóides. Aqui, nematóide das galhas, que a gente chama, o pratilencos, né? Então ele estufa a planta, entra na soja, começa a estufar a planta e começa a sugar os nutrientes. Isso é fácil de identificar a campo quando tem essas manchas, ó, gente. Então, se tem uma mancha no campo, tu vai lá e dá uma olhadinha. Olha só, vou dar uma olhada.
arranca a planta e dá uma olhada e vê como é que tá as raízes. Se as raízes tiverem algum tipo de dano ou essas essas deformidades, que esses nódulos grandes aqui, galhas, isso. Agora demorou para ver o termo, tá? Quando eles tiverem essas galhas aqui, é sinal com certeza de nematóide, tá? Qual que é a diferença dessas galhas para aquele aqui, ó, que a gente viu aqui? Aqui, ó, para os nódulos. Gente, os nódulos, eles são bem redondinhos e tu consegue destacar fácil. As galhas aqui, ó, as galhas não. As galhas, elas estão incrustados nas raízes, porque o nematóide está lá dentro e ele se multiplica dentro da raiz, tá? E os nematóides, os rizóbios, geralmente não, eles estão ali, mas eles estão só ligados a raiz de uma maneira menos afetiva, as células das raízes de maneira menos afetiva, assim. Então, eles conseguem sair de maneira mais fácil, ser destacados mais fácil. Então, é fácil. Se tu pegar o nódulo e arrancar com a unha, assim, fácil, geralmente é rizóbio. Se tu tiver um pouco mais de dificuldade, quando tá incrustado nela, com certeza, nematóide, tá? E aqui existe um outro tipo de nematóide que ele não causa galhas, ele causa tipo um podridão de raiz. Então esse aqui, ele tem também tipo um podridão de raiz, mas é nematóide, tá? Ó, gente, esse aqui é o Melodogina incógnita, tá? Do Melodogina incógnita é um dos que formam as galhas, tá? Olha só, então ele entra aqui, começa a se multiplicar e formam as galhas, tá? Olha, esse aqui também é só que ele entra, ele forma uns nódulos do lado de fora. Esse aqui é o Rotilencos, tá? Esse aqui é o Rotilencos e aqui e esse aqui é o Pratilencos. Então, o Rotilencos e o Pratilencos. Eu falei errado antes, tá, gente? Então, esse das galhas aqui, ó, é o Melodogina incógnita. E esse aqui é o Pratilencos, tá? Eu tinha esquecido de falar. Então, o Pratilencos, ele é pior ainda porque ele é difícil de detectar, porque ele entra e ele não forma nódulos, ele se espalha por toda a raiz. Então, ele dá esse podridão aqui, tá? Beleza? Doenças, então, galera. Como é que... Cara, um problema, tá? Nematóide, antes que eu esqueci de falar. Nematóide é um problemaço, porque ele é bem difícil de controlar. Existem nematicidas, mas eles, de modo geral, eles não são, assim, mega eficientes. Funcionam, sim, mas não são tão eficientes. Como é que tu faz para controlar ele? É isolar a área. Então, essa área que foi identificada aqui, cuida, deixa isolado. Não planta aqui um ano. Tá? Ou se não, tu planta uma planta, né? Ou planta algumas plantas que controlem ele. Por exemplo, a crotalária. A crotalária, ela é uma planta tóxica para os nematóides. Então, os nematóides, eles entram nas raízes aqui da planta e eles se intoxicam e morrem ali dentro mesmo e tchau, babau. Ficam mumificados e a planta segue o baile. Então, são plantas bem legais, são maneiras bem legais de se controlar. Outra maneira também é lavando as máquinas. Então, se tem uma lavoura que tem nematóide, tu não pode simplesmente pegar o trator e a máquina, semeador, qualquer coisa, e ir para uma área que não tem, porque tu vai levar, como eles estão no solo, tu vai levar nematóide junto. Lembra que eu falei isso numa aula de mecanização, que tem que lavar o pulverizador lá e tal? Lembra que eu falei mais ou menos? Eu falei. Então, se vocês lembram disso, eu não sei, mas enfim, falei. E então, deixa essa área que tem nematóide por último. Ou, a hora que for para outra lavoura, tu vai e lava ela. Lava todo o maquinário para não ficar nenhum resquício de solo, para não contaminar outras áreas, tá, gente? Doenças, então, tá? Sem dúvida, a top master das doenças aí do milho é a ferrugem asiática, tá? Ela causa essas pústulas embaixo e necrose e acaba com toda a folha. E ela é bem virulenta, ela causa danos muito vorazes. Olha só, causa desfolha total dela. Tá? Então, ela forma as pústulas embaixo, começa a trabalhar e em questão de pouco tempo ela detona, ela desfolha toda a área. E ela se dissemina com vento, então ela é bem difícil de controlar. Tá? Inclusive, ela pega as margens, tá? No caso, os legumes. Tá? Depois, os grãos também, ele diminui o peso dos grãos.
Então, é bem complicado. É uma doença que veio da Ásia, já diz, né? Ferrugem asiática. E ela é bem complicada de se trabalhar. É o principal praga aí, tá? Aqui, então, as lenticelas, que são o começo das pústulas, né? Isso é bem legal de ver no microscópio. Se der, eu mostro para vocês aí, se der ferrugem, espero que não, na nossa soja eu vou mostrar para vocês, tá? O míldio também é uma doença preocupante, só que geralmente, se tu trata para ferrugem, geralmente já pega o míldio junto, né? Que é essa doença bem brava, tá? Crestamento bacteriano também ela forma tipo como se fossem pústulas, mas mais delimitadas, eles não se expandem tanto, mas causa necrose e causando necrose abre a porta para doenças. Então, além de diminuir a translocação de seiva aqui, então essa seiva que está vindo daqui já não chega mais aqui. Então ele necrosa e acaba abrindo porta para outros tipos de doença. O oídio é uma doença que geralmente dá em épocas que tem um pouco mais de chuva. A podridão vermelha da raiz, ela é complicada de se trabalhar, mas ele se trabalha bem com produtos sistêmicos, tá? É a Fusarium. A esclerotínia, ela é bem chata também, porque ela causa tombamento e secamento de partes reprodutivas. Mancha parda, eu nunca vi, não vi ela ainda. Ela é bem comum em feijão também. Mas ela causa bastante danos também, mas principalmente em folhas velhas, tá, gente? Então, ela, às vezes, se ela dá no final do ciclo, ela acaba não sendo tanto problema, tá? Mas ela é a Septolia glycinis, porque ela foi identificada primeiro na soja, tá? A risoctônia, ela causa tombamento de planta, porque ela ataca bem a parte do colo ali da planta. Então, ela fica frágil e ela cai. Então, ocorre na folha também, mas o principal problema dela é que causa tombamento ali. E, claro, se não tomba, ela necrose essa área, necrosando ali. Lembra do xilema e do floema? Então, ela começa por fora. Então, o floema está sempre por fora. Então, sobe o xilema. Na hora de voltar a seiva elaborada para as raízes, não volta, porque está comprometido o floema. Se está comprometido o floema, não vai nutrientes para raízes, a célula das raízes morre, tá? Cescóspora é uma doença bem complicadinha também, forma esses pontos pretos aqui e detona com os grãos. É um problema quando dá a cescóspora ela está em tardia, né? Ela dá bastante problema. Por isso que bastante gente faz a aplicação de fungicida na floração, para evitar esse tipo de problema. Tá? E, claro, mais um monte, né? Olha só, a mancha-alva. A mancha-alva também é fácil de identificar, porque ela não dá várias manchinhas, ela dá uma mancha grande. Então, olha só, ela dá uma mancha grande e daí, claro, depois outras manchas, mas geralmente é uma grande e é que se espalha, assim, tá? Tranquilo? Olha só que diferença, ó. Essa aqui é uma soja, por isso que na soja, gente, é uma das plantas que mais vai fungicida, porque ela na verdade, assim, nas leguminosas de modo geral, porque elas têm a folha bem simplesinhas, como é que se diz? Tenras, então é fácil de tudo atacar ela, tá? Então, olha só a diferença. Aqui foi tratada e aqui não. Então, aqui foi praticamente desfolhado por doença, tá, gente? Então, o tratamento em soja, ela é quase que obrigatório para te poder produzir, tá? O hábito é a questão de pragas, é a questão de manejo, isso também. Depende do tipo de praga que tu quer, de praga e doença que tu quer controlar na soja, tu tens épocas para te fazer isso, tá? Então, se tu quer controlar, por exemplo, lagartas, tu tem uma fase para controlar lagartas. Brocas, lembra que eu falei das brocas, ó? Por que é importante a broca das axilas controlar nessa fase aqui? Porque se ela está nas axilas aqui, se ela compromete a axila, não sai floração. Se não sai floração, não tem o legume. Então, controlar sempre aqui, no final da fase vegetativa até a fase reprodutiva. Tá? Broca das vagens, por que tu vai controlar a broca das vagens aqui no começo? Claro que depende do que tu aplica aqui, já controla, mas ela tem um período mais crítico aqui. Então, monitoramento, tá? Pragas de solo, também, mesma coisa no início aqui.
Se eles comerem um pouquinho da raiz aqui, tudo bem, não tem tanto problema. Mas no começo, se eles comem a raiz que é ali, que é a radícula, já era, né? Porque só tem a raiz. Então, a fase inicial é bem mais crítica. Então, essas várias coisas. Então, a sescosporiose também, que ataca a parte mais final dos grãos e tal. Então, controla mais aqui assim, tá? Então, é importante vocês terem um manejo aí de pragas e doenças bem importante. Outra coisa legal de se fazer é o MIP, que é o manejo integrado de pragas. Como é que tu faz isso? Tu utiliza várias maneiras, isso que se faz muito em soja, para te poder controlar a soja, as doenças e as pragas na soja. Como é que tu faz isso? Controle cultural, ou seja, quando for no inverno, tu não deixa nada de resquício de soja. Tu bota outra cultura em cima para dar uma controlada em doença e coisa lá, tá? Controle biológico. Tu pode utilizar várias vespas, joaninhas e várias coisas para ajudar a controlar as pragas. Controle comportamental. Existem alguns tipos de pragas que são mais ativas durante a noite, outras que são mais ativas durante a manhã. Então, ali tu faz o teu manejo de inseticida naquelas épocas, tá? Controle genético. Tu utilizar sojas resistentes à doença. Sojas que são resistentes a determinadas doenças, tá? Controle varietal. É a mesma coisa. Tu sempre tentar mudar a variedade. Não, para não botar sempre o mesmo. Porque independente de qual for, se tem resistência ou não, existem variedades com mais resistência a um e a outro. Então, tu faz o controle varietal. E, claro, o controle químico. Só o controle químico tem que ser por baixo de monitoramento. Não façam controle químico à moda bicho aí, né? Porque o controle químico é caro. Então, precisa ver, então, as condições ambientais. Como é que tá as condições ambientais? Tá chovendo muito, esse ano vai ser ruim para ferrugem. Beleza, controla a ferrugem. Cuida a ferrugem. Dá uma olhada, ver se tem pústulas. Controla a ferrugem. Nível de controle. Eu achei uma lagarta lá em 1 hectare de milho. Não, gente. Não é necessário controlar quando tiver o nível muito baixo. O custo de tu fazer o tratamento é maior do que aquele prejuízo que aquela lagarta vai te dar naquele momento, tá? Monitoramento total, sempre tem que viver dentro da lavoura. Eu sempre digo assim, quer uma lavoura boa, quer uma lavoura bonita, fica dentro da lavoura. Mora lá. Pelo menos uma vez por semana, visita lá e esteja lá, tá? E trabalhar, então, com toda a questão de taxonomia, biologia, ecologia, enfim, né? Cuidar bastante, fazer o mais técnico possível o teu tratamento nas plantas, o teu monitoramento de pragas, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Então, monitoramento, tanto de pragas quanto de doenças, pragas, cuidar. Tem só uma coisinha comigo. Tá, tem só uma coisinha comigo, mas como é que tá? Como é que tá aí? É uma só em reboleira? É uma só em tal, né? Dá uma olhada, vamos lá, vamos fazer pano de batida. Não tenho medo de ficar no sol e entrar no meio das plantas. Cobra, tem que estar na lavoura, gente, tem que caminhar, tá? Plantas daninhas, as principais, logicamente, são as folhas largas, porque como a soja é uma folha larga, é mais fácil tu controlar a folha estreita, certo? Então, o caruru é um problema bem grande aí na soja, porque ela é um pouquinho difícil de controlar. A buva é muito complicada. Aqui também tem um caruru. A buva ela é complicada porque o glifosato não pega, então mesmo uma soja transgênica, o glifosato não vai pegar. Ciperáceas, que são as tiriricas, os juncos, né? Os junquinhos, também são complicadas porque não são gramíneas, elas exigem um pouco mais forte a questão de defensivos mais fortes, né? O leiteiro também é meio complicado de se controlar porque ele é uma folha larga. E alguns capins, de modo geral, tá? O fedegoso é complicado também porque ele tem uma estirpe bem parecida com a da soja. E algumas outras aí, a melissa de campo, que eles chamam. Enfim, tá? Só para vocês conhecerem. Gente, soja transgênica, tá? Lembra que eu falei que eu ia falar um pouco mais para vocês de transgênica na soja? Por quê? Porque a transgenia começou com a soja, tá?
Isso, claro, quando eu falo em grandes culturas, porque na verdade começou com as hortaliças, né? Acho que no tomate, para tornar o tomate mais. Lembra aquele tomate, dizem que tomate longa-vida tem genes de sapo? Pois é, né? Então foi os genes incorporados no tomate para que ele fique, para tivesse um tempo maior de prateleira. Porque o tomate antigamente eles em 2 dias estavam podres, gente. Não tinha como ir no mercado. Então se consumia pouco tomate in natura. Hoje em dia não, hoje em dia o tomate tem um tempo de prateleira muito grande, né? Muito maior do que era, pelo menos, né? Como é que funciona a transgenia, tá, gente? O que que eles fazem? Eles pegam um gene e isolam ele. Por exemplo, agora vocês sabem que o azevém ele é resistente a glifosato. Beleza. Então, o que que eles fazem? Eles pegam o azevém e identificam qual gene do azevém que tornam ele resistente ao glifosato. O que que eles pegam daí, aquele resistente ao glifosato? Pega aquele gene e insere numa planta qualquer, por exemplo, na soja. E o que que vai acontecer? As filhas daquela soja vão começar a também ser resistente a glifosato. É bem simples, tá, gente? Ó, então, existem duas maneiras de se fazer, tá? Tu isola, a primeira coisa que tu tem que fazer é isolar o gene, né? Então, tu isola o gene e introduz ele numa bactéria, que se chama agrobacterium. Introduz ele nessa agrobactéria e inocula essa bactéria na célula vegetal. E depois que tu inoculou, então, essa célula vegetal passa a produzir, passa a produzir células com esse gene que é transgênico. Por que transgênico? Porque foi transformado o gene. Por que transformar o gene? Porque o gene da planta já não é mais o mesmo, porque ele tem aquele gene da planta mais um pouquinho do azevém, nesse caso que eu falei. Tá? Ou por biobalística, como é que se faz? Isola ele, tá? Tu replica o gene, tu replica para fazer vários, e o que que tu pega? Tu pega aqueles vários genes e tu joga em cima de uma cadeia de DNA da célula. Ó, então, tu pega esse gene, joga em cima de uma cadeia de DNA e introduz dentro da célula por radiação biobalística, tá? Então, é duas maneiras. Lógico que isso aqui envolve muita tecnologia, gente. Isso aqui é um troço, assim, ó, muito show de tu estudar. Se tiverem curiosidade, vão lá, olhem vídeos, olhem coisas no YouTube. Tem muito vídeo trimassa, tá? Então, o que que eles fazem? Eles pegam, fazem isso, então tem a célula, uma célula, gente. Vocês viram, vocês estiveram no laboratório, sim, vocês viram no laboratório o tamanho de uma célula. Eles pegam uma célula daquelas e multiplicam. Gente, olha como isso é uma coisa detalhada. Então, eles pegam e selecionam as células, porque a hora que tu faz isso, nem todas as células ficam contaminadas com esse gene, né, que tu quer introduzir. Então, tu vai lá, olha, classifica só as células que realmente têm esse gene e tu multiplica essas células. Como? Pode ser por fase vegetativa, pode ser por micropropagação, pode ser por várias maneiras até então formar uma planta. Depois que essa planta então é transgênica, é só multiplicar essas plantas aí por forma sexuada, bem simples, tá? Então, lembrando que se tu tem a célula, não tem como tu multiplicar por formas sexuadas, tu tem que multiplicar por forma vegetativa até chegar numa planta e essa planta então ser multiplicada por formas vegetativas. Sexuadas, perdão. Deu para entender mais ou menos por que existe toda uma coisa assim, meu Deus, transgênico, não sei o quê. Gente, porque assim, ó, qual que é o argumento do pessoal que defende o não uso de transgênicos, tá? Acontece que quando tu coloca um gene dentro da planta, tu acaba modificando a estrutura da genética da planta. E eles acham que multiplicando a genética da planta, tu vai multiplicar a estrutura totalmente da planta. Então, tu vai comer uma coisa e essa coisa vai causar mutação genética no teu corpo. É umas coisas assim, na verdade, não. Dê uma olhada, mas geralmente não tem muito fundamento científico, tá? Por que é legal a transgenia? Por que eu gosto? Eu acho assim que deve ser preservado sempre a questão da genética normal, a genética de base, mas eu sou fã da transgenia por quê? Por exemplo, a soja.
Eu já trabalhei com soja convencional. A gente vai muito mais produtos para controlar plantas daninhas do que uma soja transgênica, porque a soja transgênica ela é resistente ao glifosato. Existem as sojas resistentes a lagartas, por exemplo. Então, tu bota menos produto em cima dela. Tem soja resistente a doenças, então tu bota menos produtos em cima, tá? Então, por isso que eu gosto porque eu acho interessante, tá? E isso não só na soja, tem no feijão, várias outras culturas, tá? Então, é uma dicotomia, né? Então, o pessoal defende, diz que não pode usar transgênico, não sei o quê. Tá, então tá bom, então vamos usar mais produto químico, mais defensivo. Não pode usar produto químico, não sei o quê, não sei o quê. Daí, mas daí, então vamos produzir tudo orgânico, mas vamos botar um preço bom, porque dá muito mais trabalho, tu tem que ir lá fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo bem. Então vamos botar o preço mais alto. Não pode, porque senão, coitados, os pobres não vão ter comida. E aí, como é que tu vai fazer para agradar, gente? É difícil agradar esse povo. Então, assim, ó, vamos falar dos transgênicos, vamos falar dos híbridos, vamos falar assim como tem gente que fala mal do orgânico, várias coisas. Então, tem gente que fala, mas o orgânico não pode, mas aí bota um produto lá que Deus o livre, né? Tudo bem. Então, não pode, mas aí tem microfungos que também fazem mal à saúde. Daí, nunca vão conseguir contentar. Então, gente, façam o que vocês acharem mais técnico. Sempre, claro, com bastante responsabilidade ambiental, tá? Então, só para vocês mostrarem aqui, a soja, algumas sojas, algumas que são resistentes ao herbicida de cama e glifosato, são herbicidas, então tu passa e a soja não morre, tá? A soja combinada, que tem os dois. Aqui também é a mesma, que isso aqui são as variedades de soja, tá, gente? E existem soja, então, que é tolerante ao glifosinato de amônio também, tá? Existem sojas que são resistentes a insetos, a tecnologia intacta. Qual que é outro problema que o pessoal também diz? Que tu fica meio refém, porque a soja transgênica, que nem aqui, ó, o Mon é da Monsanto, foi a Monsanto que produziu semente de soja transgênica. Então, quem é detentor da patente é a Monsanto, e ela sempre cobra por isso, lógico, porque ela demorou anos e gastou muito dinheiro com pesquisas para fazer essa transgenia. Então, elas cobram por isso. E tem gente que critica isso também, fica na mão das grandes empresas e tal. Gente, não é um mundo fácil, vou te dizer. Não é fácil contentar, não é fácil ser agricultor no dia de hoje, tá? Mas é mais fácil por causa dos transgênicos. Não, tô brincando. Mas fica bem mais fácil, gente. Vocês vão ver que se vai falar de soja convencional para muitos produtores aí, eles não querem nem saber, tá? Então, pessoal, em questão de transgênico, tá? Mas isso é coisa nossa. O Brasil é o país do demônio que produz transgênico. Não, gente. Tá? O Brasil e grande parte do mundo. Tá? Aqui está dizendo quantos aqui. 28 países cultivam transgênicos, tá? Então, aqui, ó, o Brasil, os Estados Unidos é o primeiro, sem dúvida, eles estão sempre na frente, por isso que eles são o que são, eles não têm mimimi. Então, depois o Brasil, depois a Argentina, e enfim, todos. E por que isso, gente? Porque os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do mundo. A China é o maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o maior produtor. Por que a China não usa mais? Porque eles não precisam, né? Não precisam usar tanto, porque eles têm bastante mão de obra, então para eles é mais fácil fazer alguns tratamentos convencionais ainda, tá bom? 18 milhões em torno de produtores, e se engana que muita gente pensa que quem usa transgênicos são os grandes produtores. Gente, mentira! Quem usa 95% dos produtores de transgênicos são agricultores pequenos, gente, tá? E isso tende a aumentar, só para te dizer, tá? Olha só como aumentou, ó. Em 96 aqui até 2014. Aumentou um monte e vai aumentar cada vez mais, tá bom? O que é produzido mais em quantidade, transgênicos em quantidade? A soja, sem dúvida, como eu disse, é o que tem mais transgênico. Depois o milho, o algodão, a canola e outros. Outros quais? Tomate, pimentão, todas as hortaliças, existem muitas variedades transgênicas e a gente, às vezes, nem sabe que é transgênico quando a gente compra.
Daí, mas tem que botar nos pacotinhos lá, aquele T, sabe aquele Tzinho lá do transgênico? Galera, quer dizer então que o que não tem o T no pacote não tem coisa transgênica? Galera, esqueçam isso. Hoje em dia, quase tudo tem transgenia, tá? É ruim? Eu não sei. Eu prefiro comer um pouco menos de veneno do que comer um transgênico. Mas, enfim, isso é questão de cada um, né? Eu não vou discutir aqui, né? Tá bom? Beleza? Falado de transgênico, entendendo um pouquinho. Se quiserem saber um pouco mais como que funciona esse transgênico, esse mundo show de bola de transgênico, vão lá e pesquisem um pouquinho, tá? Galera, não pense que o professor Denison é todo radical, isso quer saber de transgênico, não. Tanto é que existe vai ter uma aula inteira, nossa, toda ela, se vocês olharem lá na programação, sobre agroecologia, tá? Então, não vamos criticar o professor antes de tocar pedra, né? Eu só sou fã de ideias boas, só isso, tá bom? Questão de colheita, então, já estamos na reta final. Dessecação, por que o pessoal às vezes desseca a soja, gente? Ele desseca a soja para antecipar a colheita, em torno aí de, às vezes, uma semana antes aí para colher a soja antes. Para quê? Para agilizar. Às vezes o que acontece? A soja às vezes acaba ficando pronta tudo junto. Então, o que tu faz? Tu desseca para poder começar a colher e não ter grão ardido. A soja tem muito problema com grão ardido, que é o quê? Se tu deixa muito tempo a soja no campo e é um período muito de chuvas, tem um problema sério no Mato Grosso. Porque na época de colheita de soja, existe muita chuva. E essa chuva, com alto calor, chove todo dia praticamente lá no Mato Grosso, nessa época que tem a colheita de soja. Então, o que acontece? Calor e umidade. Bah, isso aí os fungos e doenças adoram. Então, o que acontece? Ela apodrece no campo. Então, eles antecipam para quê? Para poder colher o mais rápido possível, tá? Aqui eu botei alguns exemplos de herbicidas que se utilizam para secar mais rápido. Diquat, saflufenacil, flumioxacina, fluxonato de amônio, tá? Fluxosinato, perdão. Então, são defensivos que são permitidos para ser utilizados, né? Tem defensivo que não é utilizado por quê? Por causa do poder residual, né, gente? Então, como é que tu vai dessecar a soja com um produto que tenha resíduo? Não pode. Então, tu tem que ter um produto que se biodegrade rapidamente, tá? A colheita, então, como quase todos aí as coisas que a gente já falou, em torno umidade menos que 18%. O ideal seria em torno de 13 ali, a 15, mas 18% o pessoal já colhe, né? Eles não esperam baixar tanto, o que vai acontecer? Então, tu colhe e manda para o secador para terminar de secar lá. Mas no secador, claro, ele vai ficar em torno de 13%, tá? Quando for colher, se aceita no máximo 3% de grãos ardidos. Isso tem que cuidar um pouco também. Se tu deixar secar muito aqui, gente, vai quebrar muito grão. Então, não deixe secar demais. Então, por isso que a faixa ideal é entre 13 e 18. E se tu fizer muito acima de 18, não vai debulhar e pode esmagar muito grão, tá? Operação, uma coisa interessante é armazenagem em silo bolsa. Isso é feito muito assim, porque às vezes o que acontece? A soja, época de colheita da soja é bem estreita. Então, eles plantam muito e na hora de colher, eles colhem muito rápido. Então, às vezes, tu não consegue dar tempo, não dá tempo de secar lá no secador. Então, o que eles fazem? Eles armazenam em silo bolsa até que possa ir para o silo e possa ser secado. Lógico que aqui a umidade já tem que estar mais baixa, né? É bem complicado tu botar a soja aqui com umidades altas, então colocar a umidade baixa, se ela tiver em umidade baixa, tá? Então é bem legal, tu pode estar na lavoura. Quais os problemas? É abrir. Aqui dentro tem comida, né? Então quem gosta? Javali, passarinho, corvo, tudo que é coisa, né? E neste caso aqui até os caras roubaram soja. Vieram de noite aqui e roubaram a soja. Então tem isso. Então, é bom, é prático, é uma baita opção, mas tem alguns detalhes aí que são meio complicados. Mas é fácil de resolver, tá? Só com bastante pólvora aí se resolve fácil. Que horror, né? Não, brincando. Não façam isso, né? Bota choque ali ao redor e dê um jeito. Tá bom? Galera, considerações finais. Soja, assim como as outras leguminosas que nós vamos ver,
são incríveis, são legais de trabalhar, é um desafio diário para quem está fazendo bateção. Então, aqui eu fiz o meu estágio, então eu tive o primeiro contato foi com a soja, então logo quando eu fiz o técnico, eu fui trabalhar com a soja, então eu aprendi muito, foi várias coisas, então todo dia eu achava um bichinho diferente, ia lá, classificava e via o que era, precisa controlar, não precisa, então é predador, é coisa, então quem tiver a oportunidade de trabalhar com soja, com feijão, vão, porque é um desafio diário e vocês vão aprender muito, talvez a cultura que vocês mais aprendam. Como eu disse, tudo gosta de soja, todo tipo de praga e bicho gosta de soja, então vocês têm um desafio bem legal para se vocês forem encarar esse campo aí, tá bom? O cuidado, então, eu disse, né, e repito, vocês, em culturas, principalmente culturas desse tipo, são desafiadoras e tu tens que dormir na lavoura, como diz o outro. Tu tens que estar em cima, tá sempre vendo, monitorando. Hoje em dia é fácil de monitorar. Tu pode bater pontos e marcar pontos. Às vezes só tirar. Com o celular é legal, eu faço bastante isso. Eu tiro uma foto com o celular e já sai a localização. Na foto tem a localização, né, do ponto. Então já sai as referências geográficas. Se tu precisar qualquer coisa, onde é que foi que eu usei essa lagarta? Porque durante o dia tu visita várias lavouras, né? Então o que tu faz? Simplesmente vai na foto e embaixo tem a localização. Então vai lá na localização e tu lava lá e tal, daí tu já sabe mais ou menos onde é. Certo? Então, e assim, ó, tu quer ganhar dinheiro, dorme na lavoura, tá bom? Essa é a dica que fica para vocês. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. A soja é uma baita cultura e tem um baita potencial. Nós somos o maior produtor no Brasil de soja e temos a tendência de melhorar ainda mais. Nós não precisamos expandir a área, nós simplesmente podemos melhorar a produção. Ainda os índices de produção não estão assim top, pode melhorar, pode ter mais monitoramento, pode melhorar e dá dinheiro, gente. Isso é o mais importante, né? Dá dinheiro, então caprichem, tá, galera? Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Desculpe ali a parte da questão que eu me perdi ali um pouquinho na questão do fotoperíodo, mas eu já tinha adiantado em vez de falar ali, mas eu espero que eu tenha corrigido esse erro e vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, por favor, não durmam sem essas dúvidas. Me perguntem, mandem um áudio, mandem um WhatsApp aí que a gente vai se ajudando, tá bom, galera? Valeu! E outra coisa, né? Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com soja, em qualquer lugar aí do mundo, vão, porque a oportunidade é boa. Tá bom, galera? Tchau, até a próxima. Valeu!